Opa, estamos ao vivo. Que bom. Deixa eu ver aqui como é que eu vou chamar o Gu. Deixa eu avisar o Gustavo que eu entrei. Não. Entrei. Conectando. Gustavo entrou. Opa! E transmitir a vivo com o Gustavo. Estou acenando aqui para todo mundo, aguardando o Gustavo. Oi! Lindas, queridas, vamos ver. Olá. Oi! Você não apareceu ainda na tela. Estamos só com... Opa! Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Mas você não apareceu na tela. Estou aguardando a sua imagem ainda. Então, eu vou sair e você me Tá, eu chama te de novo. chamo. Deixa eu te chamar. Vou cancelar aqui e vou te chamar, tá? Eu tô sem microfone de ouvido daquele Bluetooth, nem o que coloca aqui, porque eu... Oi, lindona. Deixa eu ver aqui se eu chamo Gustavo. Apareceu para vocês? Para mim não aparece. Olha que louco. A imagem do Gustavo tá aparecendo para vocês? Jura? Eu não tô vendo aqui. Ô, louco, meu. Gostei disso. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto isso, vão chamando aí as pessoas usando esse aviãozinho que vocês têm, que é embaixo da live. Vocês apertam esse aviãozinho. Oi, Rê, linda! Deixa eu ver se eu consigo. Não tô conseguindo. Tenta entrar novamente. Apareceu ambos, né? Pois para mim não. E eu preciso vê-lo porque eu vou gravar depois, né? Vou usar uma forma. Oi, Serjão, querido. Eu vou gravar e eu preciso que ele esteja aqui, porque senão acho que eu não consigo gravar. Olegário, muito bem. E vocês aproveitem nesse tempo, nesse momento, Fatinha. Deixa eu ver aqui se ele entra agora. Agora vai entrar. Isso aí. Quer ver que vai entrar? Então, Fatinha, oi. Não vejo o Sute, eu também não. Mas agora entrou. Finalmente, já me deu até Boa. palpitação. Que eu digo, gente, não é possível. Nossa Senhora, vou te dizer, viu? Ufa, quem me conhece sabe. Você sabe, né? Que é o desafio da tecnologia. Agora, eu vou te dizer que eu estou adorando, viu? É Gente, bom, né? esse é o Gustavo, para quem não conhece. Para quem conhece, que não me conhece, eu sou Elaine. Oi, Sueli. E em algum momento... Olá, Elaine e Gustavo Olegário. Vendo e ouvindo É esse legal. legal. Então, Gu, vamos esperar só mais um pouquinho para as pessoas Claro. entrarem. Eu vou dar um aviso para vocês que estão aí, que eu tenho aprendido muito também com os meus convidados, que se você apertar esse aviãozinho que tem embaixo da live, você pode mandar para as pessoas um chamado para as pessoas que você acha que vão se beneficiar com a nossa conversa. E a nossa conversa aqui vai tratar de uma experiência que o Gustavo tem já há alguns anos, além dele ter com ele mesmo, ele ajudar outros profissionais a se reinventarem, como ele mesmo fala, a mudarem o jogo e a gostarem mais do trabalho, né, Gustavo? E de terem Sim, uma produção mais com prazer e também abundância, mas um prazer naquilo que faz, né? sim. O meu trabalho, eu acredito muito que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. Essa é o cerne da minha atuação.
E que a partir daí a gente pode e deve criar empresas que sejam mais humanas, empresas com muita abundância e, e que tragam alegria, né? Não só pro empresário, mas para toda a equipe que está para todo o entorno, né? Todo o que a gente chama a linguagem corporativa para todos os stakeholders da empresa, né? E é divertido e funciona Funciona. bastante. É. Oi, Sandrinha. Tô ainda vendo as pessoas chegando. A Mauri já mandou oi. É, tem Fala, Mauri. pessoas que a gente conhece juntos, né? Tem pessoas que É, me conhecem, tem pessoas que te conhecem. É só para dar um alô aqui, que na verdade essas lives elas começaram inicialmente. Eu iniciei quando a quarentena começou. Eu de cara achei que valia iniciar um trabalho de live. E eu fui fazendo as lives só com meditação, mas a partir da execução das lives, eu fui percebendo o quanto que as pessoas estavam precisando das meditações, o quanto elas estavam gostando, os feedbacks eu ia tendo depois, e eu fui pensando, gente, mas eu conheço tanta gente bacana que tem conteúdos e tem possibilidade de também oferecer nessa via essa tecnologia e divulgar não só o trabalho, mas principalmente de dar, né, de oferecer o que a gente tem de bom e poder fazer isso nesse momento onde nós estamos vivendo muitas questões, né? As questões que a gente já vivia continuam e ainda mais as questões da quarentena. E por isso que eu comecei também nas lives, incluindo os convidados. E o Gustavo é um deles, que é um cara que eu admiro, que faz um trabalho super bacana já há algum tempo, né, Gustavo? Com as pessoas que te procuram e que faz sentido o seu trabalho para elas, e eu acho que você tem muito a acrescentar. O autônomo, ele é empresário de si mesmo. Eu sou autônoma, a empresa sou uhum. eu, né? Eu já fui dona de empresa e hoje eu sou empresa, sou eu. Nesse Eu, momento empresária. eu, presária, exatamente, excelente. Oi, Cris, acho que vai ajudar para muitas pessoas que estão chegando aqui esse papo com você. Acho que vai ser, acho não, sei que vai ser muito instrutivo, até porque você tem uma experiência dentro do local e fora, né? Você é um cara que já viveu muitas coisas, sendo você o empreendedor, o empresário, ou até mesmo o executivo, e fora que é o que você Sim, está fazendo agora, né? Então isso. vamos lá, vamos respeitar o horário, já são 27. Eu não quero perder minutos preciosos. Queria que você falasse um pouco, Gu, do que você faz mesmo, assim. O Tá. que é o Mudando o Jogo? Eu tô vendo que atrás de você tem um símbolo, né, que tá aparecendo. Esse é a logo do seu trabalho, né? Eu É, achei ela super mesma. legal, adorei. Adorei, muito bem. Parabéns, adorei. Você sabe que eu trabalho já em casa há muitos anos, né? Então, quando aconteceu tudo isso e todo mundo teve que ir para casa e trabalhar em casa, para mim foi muito mais fácil por causa disso. Então, eu tenho um ambiente de trabalho em casa preparado para isso. A minha casa é montada para ter ambiente específico para eu poder trabalhar. Então, isso facilita muito. Mas o que que eu faço, né? Eu ajudo os empresários, os empreendedores, os empresários a poderem criar empresas que façam mais sentido, por causa da minha crença original de que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. Eu realmente acredito nisso. Tem uma tem uma frase de um poeta chamado Khalil Gibran que eu gosto muito, assim, aquelas frases que sabe que você lê e fala, nossa, eu gostaria de ter escrito isso. E a frase é: o trabalho é o amor que se tornou visível. Eu acho isso tão bonito, assim. Ele representa para mim que a nossa atuação profissional, e o profissional e esse trabalho não necessariamente é um trabalho remunerado, mas é a maneira como a gente interage com o mundo, né? Ele é a expressão máxima do nosso amor. E não um amor romântico, mas o amor no sentido do que eu tenho de melhor dentro de mim para dar para os outros. Então, a partir daí, eu desenvolvo o meu trabalho com os empresários. Deixa eu te Claro, interromper fala. rapidinho. Gu. A Cleide está perguntando qual o tema
dessa live? Eu acho que você pode responder até melhor do que eu. Qual o Respondo com tema? o maior, respondo com o Tema? maior Qual prazer, tema Cleide. convidei que você sentiu que cabia? É falar com os empresários sobre como que a gente pode lidar melhor com a crise dentro das nossas empresas. E Como sendo que a empresa gente... também empresário, né? Eu empresário, eu empresário. Eu trabalho, eu tenho a minha atuação principal é como conselheiro de administração de empresas. Essa é a minha principal atuação. Então, para quem não sabe o que é um conselho de administração, o conselho de administração é o órgão máximo da estratégia da empresa. É o órgão que define os rumos do negócio. É E do depois, futuro, né? Ele não é um principal, gestor do presente. ele é também, mas assim, um conselho bom é aquele que fica 80% no futuro e 20% no presente. Pronto. Eu Esse é um acho que conselho bom. Não é a maioria. isso, para algumas pessoas que têm menos essa vivência com as organizações, é legal imaginar que o conselheiro tem a ver com o nome mesmo, né? É, tem Ele tem muito a uma ver com o nome. função de aconselhamento e de redirecionamento, mas mais para frente, porque Mais hoje para frente. é uma equipe que trabalha na empresa e que cuida do Isso, dia, né? isso. Supostamente. O conselho não entra na operação, ou não deveria entrar numa operação da empresa, né? E é um chamado de governança corporativa, o principal órgão da governança corporativa e tal. Então, o meu principal papel é como conselheiro. E eu me Uhum. especializei em pequenas e médias empresas, até porque já respondo do plano de negócio. Até porque eu tive empresa, eu nunca tive uma empresa muito grande. Eu tive empresas com algumas centenas de funcionários e já tive empresas menores. Hoje eu sou empresário. Eu tenho a minha empresa que é Mudando o Jogo, mas nós somos empresas hoje menor, por uma opção que eu fiz de vida. E eu sei como é que funciona e a dificuldade que você tem de lidar e ter informações para tomada de decisão, sendo eu empresário, sendo microempresário, sendo pequeno ou sendo médio empresário. E o conselho de administração é um trem que deveria ser utilizado. Só que quando a gente fala em conselho, a gente pensa no conselho da Vale, conselho da Petrobras, conselho dessas big empresas. E não entende e não consegue perceber, né, que a gente poderia ter isso. Então, eu até E criei um qualquer modelo. um de nós pode ter e pode se consultar dentro de um conselho. Pode. Existem Olha, modelos. a Tereza está pedindo para você repetir a frase do Khalil Gibran. Ah, com prazer. Daqui a pouco eu E, vou tatuar, aí só vou mostrar o braço, assim, porque ela é muito boa, essa e frase. a Cláudia está perguntando se você está se referindo ao plano de negócio, não é Sim, isso, então vamos Cláudia? lá. Tá, Eu vou repetir a frase e já falo do plano, que eu fiquei de falar, não isso. falei. Então, a frase é: o trabalho é o amor que se tornou visível. É a frase que está no capítulo Trabalho do livro O Profeta, do Khalil Gibran. Recomendo profundamente esse livro. Esse livro é muito bom. O Khalil é fantástico, né? O o plano de negócios, ele é desenvolvido numa estrutura de empresa com conselho, é o seguinte: o plano de negócio, o CEO, o presidente, a direção executiva desenvolve um plano de negócios e submete esse plano ao conselho para o conselho aprovar ou não o plano de negócio. E a área executiva executa o plano e o conselho acompanha o plano e já vai olhando para frente. Já o plano de negócio de 12 meses, eu no conselho já estou olhando 24, já estou olhando 36 meses. E uma parte do conselho eu acompanho isso. Mas o plano, por exemplo, o plano de negócio, onde se desenvolve um plano de negócio numa empresa pequena? Sim. Você mistura conselho, você mistura isso com direção executiva. Porque se a gente falar de melhores práticas, as melhores práticas do mundo de gestão dizem o seguinte, que você não pode ter a mesma pessoa no conselho, o acionista, nem no conselho e, no plano, e na direção executiva. Isso é lindo. Só que a empresa pequena não tem isso. Você é o acionista, você é o conselheiro e você é o diretor Você da é empresa. tudo. E é o cara que está lá na frente de tudo também, na linha de frente, né? Exatamente. Montagem, na entrega, se bobear, né? Muitas vezes, na entrega, na entrega literal da produção, na entrega e tudo mais, né? A Andrea está dizendo O que que trabalho é doação, que seja é com isso a... aí? Às É, vezes a gente não sente tanto amor, né?
E acho que é que o Gustavo entra também com essa mudando o jogo de como a gente vê também o trabalho, né? Não como uma obrigação ou uma fonte só de renda, né? O Senão ele é trabalho é um muito amor que caro. se tornou visível. A minha Ju já colocou aqui, Aí, Carolina. Júlia, obrigado. E o Olegário está O... perguntando se o plano deve ser flexível. o plano sempre tem que ser flexível. Sabe que hoje em dia, Legário, e principalmente quando a gente trata de empresas pequenas e médias, a gente não faz mais plano de 3 anos. 3 anos já é um tamanho, é uma distância. Olha o que aconteceu esse ano, né? Já é uma distância tão grande de plano que a gente já não mais perde muito tempo com isso. A gente faz planos, reveja o plano de negócios todos os meses, ou depende do tempo. Tem conselho mensal, tem conselho bimestral, no meu caso de conselho. Eu revejo o plano todas as vezes, porque assim, a rota muda. Você imagina um plano que nós criamos no final do ano passado para 2020. Piada, né? Thanks, but no thanks. Piada pura. Não tem mais. Agora, qual que é o grande desafio? A gente se adapta rápido. E você ter um grupo Isso de é super pessoas importante, o desafio super de importante. adaptação e de reescrever. O plano está ali, mudou o externo e a gente tem que redesenhar. Tem que redesenhar o tempo inteiro. O, a gente não pode. Oh, a Júlia tá boa aí, hein? Ela tá demais, Nossa gente. Senhora! Aqui pela Menezes Terapeuta. Você não tá entendendo aqui, não. Três partes. Eu, empresária, tô bem servida. Olha, eu notei. Ó, a Cláudia aqui. Ei, a Cláudia é minha anja, maravilhosa. E aqui ele está dizendo, Gustavão, o nome da sua empresa cai como uma luva nos dias de hoje, mudando o jogo. Eu também acho, Gustavo. Jaime, Sky mesmo. O Jaime é um puta empresário bacana também, um cara super humano que faz um trabalho muito bacana no entorno dele. A gente precisa mesmo mudar o jogo, né? A gente precisa entender. E uma das coisas, assim, então, enquanto empresário, no apoio ao empresário, o que eu vejo que tem funcionado muito é realmente você conseguir criar, neste momento, você ter um grupo de pessoas que estão te ajudando a pensar. Porque a gente fica muito atribulado, muito atribulado. E nós, empresários, principalmente pequenos e médios empresários, já temos uma mania de querer fazer tudo. E aí eu brinco, tem uma frase que eu adoro, que é: a operação come a estratégia com farofa no café da manhã. Então, tudo que é estratégia para pensar lá para frente, você acorda e já fala, bom, então deixa eu fazer, 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 e para de Já pensar. foi, né? Já Já foi. foi. A Então, estratégia foi embora e a estratégia é fazer só, né? e aí, exatamente. Aí você vai fazer, vai fazer. E você sabe que para mim a melhor definição de estratégia é saber por que dizer não. Isso para mim é estratégia. Você quer validar se você tem uma estratégia no seu negócio, seja uma empresária, seja uma terapeuta como você, Elaine, seja um cara com uma empresa maior, como o Jaime, que está aqui com a gente. Assim, eu sei por que eu vou dizer não. Se aparecer, se baterem na minha porta hoje com uma proposta, eu faço ou não faço? Se você não sabe por que você vai dizer não, você não tem uma estratégia. Você precisa ter uma estratégia. Isso é E muito eu, interessante, né? Saber para o que eu vou dizer não, seja o tamanho da empresa que for, seja eu empresária, né? Ou uma grande empresa. Eu não importa. preciso saber. A Júlia está pedindo aqui, repete a Estra- definição de estratégia. Estratégia é saber para o que dizer não. Estratégia é saber para o que dizer não. Muito interessante isso. É, Acho que todo mundo faça deve essa pergunta. pensar se sabe. Boa, e o Orestes botou a outra que eu falei da operação como estratégia. O Orestes é outro super empresário do Nordeste, como você, Elaine. Ele é de Recife e O destino é que muito gente boa. muito e competente com força. Com certeza. Ô, meu filho, Competente com força. O, saber para o que dizer não. isso, estratégia é saber por que dizer não. É isso aí. E uma maneira que eu acho, tá bom, mas aí você fala para mim, pô, mas como é que eu sei a minha estratégia? Como é Hum, que. A gente tem que lembrar que quando a gente cria uma empresa, qual a primeira coisa, vamos pensar formalmente, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer quando monto uma empresa? Eu tenho que escrever e botar lá no cartório a razão social da isso, empresa. isso. Gente, isso é muito forte. E É, razão social significa razão, o porquê, e social para a sociedade. O perfeito. porquê para a sociedade que a minha empresa existe.
Não É. é só um nome para você pôr lá com. Ah, É por que a gente se preocupa com o nome fantasia? Olha que louco, né? A gente se preocupa muito mais com o sim, nome fantasia do que com a razão social. A razão social pode ser qualquer coisa e põe o nome fantasia mudando o jogo, por exemplo. Não. A razão social é o porquê a sua empresa existe. Então, o que eu oriento os empresários é trabalhar. Como é que eu sei? Essa pergunta, assim, como é que eu sei? Fala assim, tá bom, vamos trazer aquela história do propósito, vamos trazer a discussão de qual é o propósito do meu negócio, qual é o meu porquê, qual é a minha razão social. É aí que eu tenho que pensar. Porque toda vez que a gente começa um negócio, seja, por exemplo, Elaine, você no seu consultório, você tem por que você está fazendo aquilo? Pode ser que em algum momento você começou, você fez uma migração de carreira há alguns anos, mas muitas sim, vezes a gente começa a fazer alguma coisa porque apareceu uma oportunidade, eu vou fazer. sim. E se eu continuo nessa coisa, eu preciso pensar por que eu estou fazendo isso? E às vezes você vai olhar, você acha. Você acha o que te levou, aquele chamado que você tem, que te levou para isso. É esse o porquê. Existe metodologia para fazer isso. Eu posso depois deixar, Elaine, com você, você põe no seu Insta, Tá bom. eu tenho um trem chamado Equação do Propósito, que você escreve. Você escreve. É uma delícia. Você escreve. Você falar sobre o que, para quem que você quer trabalhar. Isso é uma pergunta tão bonita, né? Para quem? Para quem que Qual eu a quero sua razão trabalhar? pessoal para ser social, né? É, Porque você exatamente. precisa ter uma razão pessoal para estar abrindo uma empresa, seja ela uma empresa só com o seu nome e só você de funcionário. Mas qual a razão pessoal também, para ela poder gerar coisas sociais, Para ela fazer sentido. para ela fazer sentido. Senão ela Sim, não faz e fazer sentido. sentido, com certeza, É, com certeza, do micro ao macro, né? do micro ao macro. E assim, eu não vou dizer que é fácil saber, mas não é tão complexo. Não é tão complexo. Mas a partir daí eu tenho uma estratégia. Porque, por exemplo, se a minha estratégia passa, eu escolhi trabalhar com empresários. Uhum. Então, eu de vez ou outra eu recebo solicitações para trabalhar com alguns executivos de empresas. Eu não trabalho, a não ser que ele seja o dono. Eu não trabalho. Fala, você faz uma mentoria para mim com o meu CEO, eu não faço. Vou dizer que eu não faço nunca, não. De vez ou outra eu faço quando eu vejo que o cara é um cara diferente. Esse cara me interessa. O último que eu fiz, o cara era um CEO de uma multinacional grande. Eu falei, ó, eu até falei para o pessoal do RH que queria me contratar. Você tem certeza que você quer me contratar? Porque é uma chance grande do cara sair da empresa, se sua empresa não for um lugar gostoso para se trabalhar. Dito e feito. O Ele cara saiu saiu. da empresa. Saiu, foi montar um negócio dele, foi ser feliz. Sim, Foi ser foi, feliz e tá fazendo. mudou o jogo e foi fazer o Mudou que o ele jogo. gosta, né? Tá fazendo puta impacto bonito no mundo. Mas tava afim. Então, eu gosto de trabalhar com empresário. Então, por isso que se me chamam de uma empresa, e me chamam bastante até. Ah, puta, faz uma mentoria com meus executivos, meu grupo de executivos. Eu falo, não. E é difícil dizer não, ainda mais uma fase dessa, onde as pessoas falam, não, Ó, bota o dinheiro na mesa. Que é é, fácil dizer não se não tem grana envolvida. sim, Dizer não, sem grana é um, dois, né? Porque você não tem preço a pagar, né? Às vezes não é só grana, mas é tempo, é vida, enfim. sim, sim. Mas o. O É, Jaime está perguntando aqui se, na sua opinião, o plano estratégico de uma empresa ainda deve ser feito olhando 5 anos para frente. Acho que é uma pergunta bem específica, né? Jaime, não. Acho que não. Acho que não. O plano, assim, plano estratégico é que a gente precisa pensar na definição de plano estratégico. Eu acho que um alinhamento estratégico, que para mim é uma coisa mais sucinta, sim, eu posso olhar aonde eu estou me imaginando ali em 5 anos, porque ele está me traçando um norte. Agora, o plano estratégico, o plano estratégico é uma parte dele, pelo menos na sua formalidade, do que é o plano tático. Não dá para fazer de 5 anos. Não dá para fazer de 5 anos no mundo de hoje, já. Você pensa, o próprio negócio do Jaime é um negócio de indústria, puta, é difícil pra caramba. Você pensa em indústria, fala, uma coisa muito mais fixa o cacete. Pergunta pro Jaime o que ele está passando, entendeu? Não é, então não dá. Eu acho que a gente tem que fazer um alinhamento estratégico que pode considerar os 5 anos, mas a gente tem que. Eu
pelo menos faço planos anuais e eu vou alinhando ele. Mas eu Sim. faço planos anuais e que levo para o conselho. É super importante, eu insisto na história dos conselhos, porque um conselho bem montado, você tem um monte de gente sábia, né, entre aspas, mas sábia naquilo, naquelas características, olhando o seu negócio sem interesse direto no negócio. O que quer dizer isso? Um conselho precisa ter gente de fora da empresa. Porque um conselho montado, empresas menores, elas têm o quê? Família dentro da empresa, muito bom. Então, o que eu monto o conselho com o quê? Eu ponho os meus filhos, meus irmãos, não sei o quê, mas os diretores da empresa. Isso ajuda? Ajuda. Mas isso é um comitê estratégico do negócio, ele não é um conselho. Porque o conselho você precisa de gente isenta. Eu entro num conselho de administração, o que eu falo é o que eu realmente acho, porque eu não estou envolvido nem emocionalmente demais. É claro que a gente sempre se envolve, você me conhece, eu sou um cara que me envolve emocionalmente com as coisas, mas eu tenho uma isenção para falar e eu não sou responsável por implementar. Sim, Porque o que então acontece é bem distinto, né? é bem distinto. Porque quando eu sou, às vezes eu vou dar uma opinião e falo, "Nossa", eu lembro, eu já tive conselho de administração numa das minhas empresas, essa empresa que tinha umas centenas aí de funcionários, e eu participava do conselho e eu sabia às vezes algumas coisas que precisavam fazer, mas eu falava, meu, se eu falar isso, eu tô fodido. Isso vai me consumir de um jeito, eu vou ter que fazer um monte de coisa, vou ter que abrir, eu vou ficar quieto aqui, vou fazer. E olha, a empresa era minha. Então eu sabia, eu queria o bem da empresa, mas você fica conflitado em uma série de coisas. É Então, a hora óbvio. que você monta com pessoas de fora, que estão olhando, que estão fazendo, que estão trazendo, puta, é um tesão. Funciona muito. Acho que uma coisa que você falou aí, eu penso que é super importante e tem a ver com o tema que a gente chamou para essa live, que é assim, a gente faz o plano estratégico para tudo, né? Normalmente para nossa vida, para nossa pequena empresa, para nossa média empresa, para nossa grana, para casar, para separar, para o que for, para ir no supermercado, para viajar, ter uma viagem internacional, tudo isso termina sendo plano estratégico. E aí vem uma situação externa, como essa, por exemplo, que, como você disse, o plano estratégico das empresas para 2020 foram todas para o Beleléu. Todos Pô, os planos desceram a ladeira e estão lá embaixo. E eu não sei quando vai subir, né? E a gente é. ainda não sabe, não tem essa perspectiva, né? Então, eu acho que isso é o mais importante e acho que uma das coisas que mais profissionais como você, como eu, como pessoas que dão esses suportes, né, e nas áreas devidas, Uhum. podem ajudar as pessoas, porque tem um componente emocional em tudo que você faz, Enorme, Gustavo. enorme. As pessoas que você lida são seres humanos, eles podem ser donos de indústrias, de empresa ou de um cachorro quente na esquina, mas todo Não mundo importa. é ser humano, né? E todo mundo pode estar vivendo agora com muito medo. A maioria, né? E é normal, gente, né? É ok ter medo, né? Sim. Porque a incerteza é tão grande que é ok ter medo, que a gente precisa tentar tomar melhores decisões, com um pouco mais de informação, com um pouco mais de apoio para a tomada de decisão. Sim. É, assim, dormir, uma coisa que eu falo para todos os empresários, todo mundo que trabalha, dorme antes de tomar a decisão. Dorme com aquilo. A não ser que seja absolutamente necessário tomar aquela decisão na hora. Aí beleza. Mas se não, dorme com o assunto, vai. Dá uma dormidinha, não faz mal a ninguém. Eu só Isso, não vai falo canja de galinha porque eu sou nada. vegetariano. Mas uma canja de galinha vegetariana e não faz Uma mal pra canja de ninguém. galinha sem galinha. Isso, uma delícia. Aí eu gosto. Isso. E aí, nesse caso, a pessoa, ela ganha o quê, Gustavo, com esse dorme antes? Porque o dormir, ele tem Clareza. significados, né? É clareza. A clareza porque você se afasta um pouco daquele momento do muito emocional. Veja, Isso. gente, eu não estou falando para a gente não usar as emoções, muito pelo contrário. Eu Hum, sei a importância que é no processo de autoconhecimento que a gente busca é sentir tudo. Não estou falando para sim. não sentir, eu estou falando para não reagir em Isso. cima do sentimento. Que é diferente. É diferente. Uma coisa que eu aprendi no Patchwork mesmo, né, que eu achei muito legal, é esse conceito da diferença entre o que você sente e a sua reação emocional. O sentimento é uma coisa, a reação emocional é outra. Isso. Isso. E, e aquela analogia do mar, com o fundo do mar, então a reação emocional são as ondas que estão lá em cima do mar, esse tsunami, não sei o que, essa reação emocional. O sentimento é calmo.
Ele O está sentimento é presente pleno. lá no fundo. Ele vai. Ele é perene, né? E ele entra e sai no ser humano, ele não fica. A reação emocional, ela fica, ela se aprisiona. Então, esse dormir, Gustavo, seria uma sugestão da pessoa evitar a reação emocional, dominar e comandar o processo. Exatamente. Então, dorme com isso. Dorme com isso daí. Eu sempre durmo antes de tomar uma decisão importante. É a mesma coisa que Você- eu digo antes mesmo das decisões, por exemplo, você recebe sei lá, um WhatsApp meio desaforado, ou alguém te manda algo que você não está esperando e você tem que lidar com aquilo, tem que ler aquilo. Eu peço que a pessoa responda, eu faço isso, eu respondo mesmo bonito, mas eu não mando. Eu espero um pouco. É, Porque é, na hora o sangue é. esquenta, né? Você esquenta. E junto vão muitas premissas que depois você pode eliminar. E depois, normalmente, você pega aquele conteúdo, elimina, limpa, dá uma organizada e pode até enviar, mas com uma revisão. Eu digo que é bom pós-editar tudo. Se a gente pudesse mesmo, seria tudo na vida, inclusive Seria bom demais. você pós-edita tudo. Olha que beleza. Decisões. Em 2019, no final de 2019, se eu pudesse, eu pós-editaria a previsão de 2020, né? Não Fácil. que nem aquela, os normais que tinham um mini flashback, que eles voltavam no tempo e meio que reorganizavam. Seria muito bom, mas como a gente não pode, eu acho que entra esse lugar da flexibilidade e talvez, não sei, você vai dizer se você concorda, talvez uma necessidade do ser humano, seja ele o que for, e ele esteja gerenciando o que for, porque gerenciar a própria vida dá um trabalho danado e a gente ainda inventa um Dá. monte de outras coisas, né? Mas seja ele esse ser humano, ele tem que imaginar que crises e coisas vão desfazer a minha vontade, a nossa vontade. Eu É, acho que isso é isso muito tem que duro. ser uma premissa, né? Tem, você tem que saber que é assim, né? Mas em termos de empresariado, né, de pessoas que são empresárias, eu empresárias e tudo, quem escolhe esse caminho de ser autônomo, quem escolhe esse caminho de ser empresário, escolheu o caminho da incerteza. Tem que saber que isso é um chamado da alma para a incerteza. Eu também Porque acho. senão você ia fazer outra coisa, você ia trabalhar no setor público, você ia trabalhar como funcionário, que não tem nada de errado, muito pelo contrário, mas assim, é uma escolha. Tanto, eu já trabalhei como empregado, eu lembro de uma multinacional, quando eu tinha 20 anos, sei lá, um pouquinho antes talvez, não me lembro. Mas me deixava aflitíssimo porque eu sabia que todo dia às 8 horas eu chegava, todo dia, meio-dia, tinha que almoçar, uma hora voltava, batia cartão, saía. Só que aquilo me dava faniquita, eu falei, não consigo, não consigo. Ah, mas tudo bem, todo final do mês tinha um dinheiro lá. Tá bom, mas Sim, para vantagens mim, e desvantagens, né? para mim não era vantagem suficiente. E É, tá, eu tá tudo bem. sei. É, eu sei exatamente o que é isso. Até porque ter que trabalhar numa empresa, dependendo do lugar onde você ocupa na empresa, você pode ter que servir a muitos senhores numa cadeia muito grande. E pode ser que É a sua verdade. personalidade não se encaixe bem, não só em ser liderado, como ser uma liderança. Aí depende, né? Tem É. gente também que não tem habilidade dentro das organizações para liderar. Tem pessoas que são ótimas no que fazem para ele sozinho, administrando sozinho. Você botou uma equipe, essa pessoa, ela pipoca, porque ela não É. sabe lidar com o emocional, nem dela, nem junto com outras pessoas. Isso é uma coisa que eu acho Isso é uma muito coisa. comum. Acontece. Você sabe, aconteceu comigo numa das empresas que eu tive que foi muito difícil. Eu até tenho uma certa habilidade de liderança e desenvolvi uma série de técnicas, mas uma coisa que aconteceu comigo foi eu perceber, eu era o principal executivo da operação, e que eu não era bom nisso. Eu tive que perceber que eu não era bom ou eu não era o melhor possível para estar E não ali. é o seu melhor, talvez, né, para Pois essa não área. era, não era o meu melhor. Isso foi tão duro para mim. E foi, porra, como assim? Eu me preparei a vida inteira para estar aqui, para fazer isso, para ser o melhor executivo. Eu tinha uma imagem de mim, etc. E tal. Puta, eu cheguei lá, estava dando errado as coisas.
E aí eu tive que. E isso é uma coisa que empresário precisa se ver, porque você tem esse papel de acionista e papel de executivo. Às vezes, como acionista, você tem que falar o seguinte: você é um mau executivo, sai fora. Sai fora. Eu tive que fazer isso. A época foi doloridíssima. Eu perdi o chão. Eu perdi o chão. Não sabia mais quem eu era. Eu perdi o chão. Porque estava muito identificado também só com aquilo, Muito. né? Só com aquela Ah, função e o que você deveria produzir naquela função. Eu acho que esse é um dos males também de todos nós no trabalho. Às vezes a é, gente se identifica muito no trabalho com a função e com o que eu tenho que produzir e ganhar o dinheiro. E a gente esquece aquilo que você mais fala no Mudando o Jogo, que é qual o prazer que eu tenho em fazer o que eu estou fazendo. é, Porque eu acho exatamente. que isso faz a diferença. Não é que todo mundo que trabalha todo dia tem que estar no prazer, porque eu acho que Não, não. é uma Isso utopia. é, Tem horas que isso aí é visão tá, infantil, né? é uma visão infantil e uma visão idealizada que seria maravilhosa, mas enfim, Mas não é. é É, assim, né? é Mas assim. é importante que nessa hora do propósito e da razão individual que vai virar uma razão social dentro da junta, né? Que você saiba se aquilo te dá prazer. E se o prazer está só em ganhar dinheiro, pelo menos que você saiba também disso claramente. E Eu tá tudo tenho bem. isso, eu tenho clientes que eles gostam do dinheiro, mas não gostam do que fazem enquanto empresários. Mas eles gostam do dinheiro e a empresa dá certo. De alguma forma, aquele organismo responde Ele por topa o preço a pagar. isso. E Ele é um topou o preço a pagar pelo dinheiro. Tá tudo bem. é. E chega uma hora que eu acho que isso muda, como um tempo Eu como acho também. Eu acho também. Mas, enquanto não muda, né? enquanto não Isso muda, eu aprendi. saiba. É, Isso eu aprendi muito com você, né? Quando você. Entendi uma questão. E aí? Tá bom. É isso aí. Fica com isso. o que que eu Eu faço lembro. depois daquilo? Eu É, tenho anos para entender isso. Aí que me pergunta raiva. o que que eu faço com isso? Nada. Fica Que sentado raiva. em cima disso. Vira um Ah, Buda, meu filho. Vira um Buda e vá, durma com isso. Agora é muito meio. Agora ainda vou manda os ouvir isso, viu? empresários dormirem, vai dormir com isso, Gustavo. Mas é Nossa verdade. Senhora. A gente quer muito, né? Sair do lugar, seja como empresário, seja como funcionário, a gente quer e chega aonde? Mas a gente para chegar precisa passar pelo caminho, né? É, Precisa precisa passar entrar. pelo caminho. E esse caminho, ele precisa ser generoso e agradável. Eu penso que o caminho tem que ser gostoso, porque se o caminho for árduo o tempo inteiro, tem Não dá. alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem uma corrente de força aí acontecendo, né? Uma coisa que eu falo para os empresários, Elaine, que é muito legal, é o seguinte: se você quer ser um empresário melhor, você precisa ser uma pessoa melhor. Eu acho isso fantástico, porque a E base é o ser humano. não Você é vai à ser toa empresário, que você perdeu sua humanidade? não tem o que falar, eu quero ter uma empresa melhor. Então quer dizer que você quer ser um empresário melhor. Você está disposto a ser uma pessoa melhor? E ser uma Isso. pessoa melhor passa por se conhecer. Não É, é à toa que nos conselhos eu mando um monte de gente para terapia. é verdade. Eu Eu sei mando, e disso. você sabe bem, eu mando um monte de gente para terapia. É verdade. Porque não adianta. Muitas vezes o nosso bloqueio na empresa, no negócio, somos nós mesmos. É o jeito como a gente se apega, o jeito como a gente não se apega, o jeito como a gente trata os outros, que tem, obviamente, é o jeito que a gente trata a gente. Então chega uma hora que o meu trabalho como conselheiro fala, velho, é o seguinte, daqui você não vai passar. Você está a fim de resolver, você tem que ir para lá. Você tem que trabalhar outras questões. São outras questões que estão aí, porque senão a empresa não É, vai. E aí você não tem jeito. Tem uma coisa muito séria para mim. Quando uma empresa tem um propósito claro de transformação, de impacto social, você não tem mais direito de não fazer. A hora que você declara, entende o seu propósito e declara ele, você é uma coisa muito séria. Você não tem mais o direito de não fazer. Se eu sei que o meu propósito é criar empresas melhores e eu sei que eu tenho a condição de fazer isso, eu estou exagerando, como você não pode, porque todo mundo tem livre-arbítrio, faz o que quiser, mas eu não sim. tenho mais o direito de não exercer isso com o meu E se trabalho. eu escolher não exercer, eu vou pagar o preço. Isso. Mas aí eu Assim sei que eu estou como pagando eu vou preço. pagar o preço de exercer. Exatamente. São escolhas.
Porque pior é você dizer que está escolhendo exercer e por dentro, na sua alienação de si mesmo, que isso acontece muito no mundo empresarial e nas Muito. organizações, a gente se aliena muito no dia a dia, que foi o que você falou, acorda com a estratégia e vai fazer. Esquece da estratégia. Essa estratégia de eu quero saber se é isso mesmo que eu estou fazendo é bom para mim, eu esqueço. Aí eu fico fazendo. Então eu estou dizendo que eu estou no meu propósito para fora. Eu estou mostrando para a empresa, eu estou mostrando na mídia, eu estou mostrando no meu resultado financeiro. E dentro, eu não estou percebendo que eu não me comprometi com aquilo. E que eu ainda estou extremamente insatisfeita e esperando que algo aconteça miraculosamente para me trazer o prazer. E aí vem o Covid. Tome. E prazer não traz nada. Esse prazer que a gente quer Não. do milagre, não. O milagre do Covid é pare e olhe o que você estava fazendo até então. E o que você pretende fazer com isso também, daqui Você para frente. sabe, uma coisa que eu tenho visto com os empresários nesse momento, que está super interessante, é assim, o Covid já trouxe uma série de mudanças para a gente, né? Das mais sutis às não tão sutis. E você poder parar para olhar e falar assim, o que que você vai levar disso? O que que vai continuar? Pensa, porque às vezes você já fez promoveu uma mudança no seu negócio. Você, por exemplo, está fazendo um monte de sessões virtuais e atendendo as pessoas de Tudo, outra maneira, tudo né? online. Não Tudo tem online. nada presencial. E de fato eu não parei de trabalhar. Eu estou trabalhando para caramba, mas é tudo online. Que é uma coisa que você vai levar. Com certeza. E que é uma Então, coisa que eu tinha preconceito. eu sei. Dentro Quantas do vezes eu processo, quis fazer sessão online com vocês? dentro do processo terapêutico, eu tinha preconceito pela minha própria formação. Claro, sem julgamentos. Mas eu sinto que é uma ferramenta, não é a única, mas é uma ferramenta e É é uma muito ferramenta. legal também. E a gente abrir, né, para poder olhar. Eu tenho feito essa pergunta para a empresa: o que que você já, no seu negócio, você já mudou, que você vai manter? Então, tem Isso. desde. Então, é fantástica. O que que no seu negócio que você já mudou e que você vai manter, o que você pretende manter pós-pandemia, né? Essa Exatamente. é E, fantástica. e tem. Uma das coisas que eu tenho mais ouvido é uma gestão melhor das minhas contas. Isso eu estou falando de empresa que fatura centenas de milhões de reais por ano, a empresa que fatura milhares de reais por mês. Mas das contas pessoais dos Da empresários, empresa. Da da conta, empresa. Da tá? empresa. As contas pessoais vão a reboque, mas às vezes eu tenho empresário que está muito bem de conta pessoal, ou seja, você já tem uma situação resolvida financeira, mas a empresa ela precisa girar, né? Então a empresa Sim. não existe empresa que não quebra, né? Tem empresário que não quebra, a empresa quebra, porque a empresa ela tem um fluxo de tempo dela, é normal isso. Eu ouvi muito isso de puta, tomar conta, porque uma coisa que a gente faz, e eu já fiz isso, e já dancei de verde e amarelo com isso, a gente não olha as contas do nosso negócio. E toda vez que eu começo o trabalho com alguém, eu peço assim, me manda o seu DRE, o seu balanço, sei lá o que aí para eu olhar. A pessoa fala, puta, nem tem. Eu falei, bom, então a primeira coisa que eu sei é que a sua empresa dá dinheiro. Porque quando falta, a gente faz conta. Se você não está fazendo conta, é porque está dando dinheiro. Então, a segunda coisa que eu sei é que você está ganhando menos dinheiro do que você podia. Porque se você estivesse olhando para isso, eu te garanto que você estaria ganhando mais dinheiro. Essa é outra frase de impacto, né? Que se primeiro sua empresa está dando dinheiro e você não sabe, é porque você está ganhando, mas poderia ganhar mais, né? É. Se você não está olhando, e é isso aí, Rê. Empresa familiar tem muito isso, porque a governança da empresa familiar é muito misturada com assuntos emocionais, e aí acaba não olhando, aí tem um monte de gente, enfim, aí tem brigaiada, tal, é mais complexo. Mas olhar o dinheiro, e você olhar, porque às vezes eu já fiz isso, tenho diretor financeiro na empresa que está cuidando do negócio, está fazendo, te manda os relatórios para você assinar, você assina, você vai. Não é que você não está, você está sendo irresponsável. Por um lado, sim, está sendo irresponsável, mas é que você deixa as coisas andarem.
Você simplesmente deixa as coisas andarem, porque você está lá, a sua grana você está tirando, você está pagando os funcionários, o imposto está sendo pago, você tem uma expectativa de quando você vai tirar de retirada no final do ano, e o negócio acontece, você vai. Você E vai. essa é a expectativa, porque E a no final do ano expectativa. checaremos, né? Se É, mais ou menos ou igual. mas você sabe mais ou menos, você vai lá. Aí chega o Covid e você sempre. Isso. Depende. Uma pergunta que eu escuto muito é quanto dinheiro eu tenho que deixar no caixa da empresa? Né, assim, para saber quanto tempo a empresa vive se zerar a receita. Né? Isso depende muito do tipo de negócio que você tem, do fluxo do tempo de compra, enfim, depende de um monte de coisa. Mas aí, sei lá, você fala assim, que é uma prática até bem ok, dependendo do negócio, você tem 3 meses de fluxo de caixa, capital de giro na empresa, para sustentar a empresa durante 3 meses, se tiver algum problema com o fornecedor, não sei o que. Aí chega o Covid, 3 meses vira pó. Ó, Vira pó. E ó. eu nunca olhei direito para as contas da minha empresa. Então, pra você tem uma ideia, eu estava conversando esses dias com um empresário e a gente estava, acho que ontem até, olhando números, fazendo as coisas, um levantamento de quanto estava pagando de tarifa de banco, quase 40 mil reais por mês. Nossa Senhora! De tarifa de banco de ter conta, sabe? A tarifa da conta, não é a de usar o serviço. Usar o serviço, é só de ter a conta. Porque você tem 10 contas, 20 contas, 30 contas, 40 contas, 50 contas, você vai abrindo, você vai fazendo quase 40 pau por mês, isso dá meio milhão no ano. É muito, né? Três Tava na vezes o conta. capital. Ó, a Andrea colocou sobre o problema da empresa familiar é que os donos foram educados para serem irmãos, pais, família mesmo, mas não sócios. Esse é um dos problemas, André, você tem razão. É um dos problemas. É, Só isso. infelizmente tem mais. Mas por outro lado também, né, a empresa familiar, eu trabalho com muita empresa familiar. A empresa familiar tem uma beleza de ser família. Uhum, uhum. Ela tem uma beleza de ser família. Como toda família, que às vezes a gente começa a brigar tanto com a nossa família, dentro ou fora de casa, que dentro ou fora da empresa, que a gente começa a olhar só o lado ruim, né? Mas ela tem a beleza de ser família, né? Então, de vocês estarem construindo um sonho juntos. De novo, o que que eu faço? Vamos retomar o porquê que essa família montou esse negócio? Qual Vamos lá foi para a trás. motivação, né? Qual a razão social desse trem? Isso. Vamos E falar qual a disso? motivação da família, enquanto família, de se unir para montar um negócio que vai virar social? É, Porque se a gente não voltar a isso, a gente nunca vai encarar o problema atual com bons olhos. não vai. E Vai você ficar sabe se que olhando como o que eu deveria ter feito que eu não fiz, que é a pior coisa que pode ter em é, qualquer trabalho, né? qualquer trabalho, qualquer coisa na vida, como pude, né? Aprendi isso com você É, também. Entrou no é. como pude e sai fora. Já era, porque o si não existe, não aconteceu, não É. virou manchete, não existe o si. Não existe. Então Se a meu pior pai coisa, fosse rei, se minha mãe fosse rainha, eu seria príncipe. se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, não adianta. Isso é uma fantasia, uma ilusão, né? Mas você Porque sabe que para falar. recentemente eu estava conversando com um empresário também, de uma empresa familiar, nós chegamos à conclusão que aquilo não tem nada a ver com ele. Ele vendeu o negócio, sai fora. Realizou um dinheiro e sai fora. Porque às vezes fica, mas meu pai construiu um negócio, eu tenho aqui, você tem, meu, okay, você tem uma obrigação com você. Como é que está essa obrigação com você? Claro que você precisa lidar com isso, você tem satisfação, depende inclusive da situação de governança da empresa, para quem presta conta, etc. Mas isso não conversa mais com você, e às vezes nunca conversou. Segunda geração isso acontece, terceira geração, muito mais. Muito mais. Terceira, brinca-se até, né, que a primeira geração, como que é? A primeira geração ganha o dinheiro, a segunda aproveita e a terceira perde. Oh, Jesus. Porque não tem mais conexão com o negócio. E às vezes não tem mesmo. Perdeu mesmo a conexão, que é a motivação do início, né? E a empresa cobra isso. O órgão Cobra. a O empresa, ela organismo cobra. Ela cobra. E por isso que é tão importante essa discussão de cultura organizacional. Né? Então, qual é a cultura do meu negócio? Como é que eu estruturo a cultura do meu negócio? Gente, isso é sério, isso que toca o negócio. Eu participo muito de compra e venda de empresas, né? E merge, fusões, não sei o que, de empresa. Então, quando você vai fazer um trem desse, o que você olha? Então, eu quero comprar a empresa do Jaime, por exemplo. Ah,
Eu quero comprar a empresa do Jaime. O que eu vou olhar? Eu vou olhar, primeiro, se ela gera caixa, dinheiro. Eu vou olhar se ela gera dinheiro. Eu posso comprar uma empresa que não gera dinheiro? Claro, posso, vou pagar lá embaixo, boto ela numa É, estrutura, enfim. Mas no cenário de CNTP, né, eu vou olhar o que? Caixa, então a capacidade que a empresa tem de geração de caixa, e vou olhar a capacidade que a empresa tem de manter gerando caixa. De se manter gerando caixa, se eu tiro quem está aqui tocando a empresa e põe para dentro da minha estrutura. O que me indica que a empresa vai ter uma capacidade de continuar gerando caixa é a cultura do negócio. Então é muito importante olhar a cultura. É muito importante. E interessante. na Muito minha, interessante. mane na minha maneira de ver, a cultura de um negócio ela é constituída de 4 pilares. Propósito. Então, qual é o propósito desse negócio? Esse é um pilar principal. Quais são as crenças desse negócio? Então, quais são as crenças que permeiam o negócio? Então, e crenças, é super interessante fazer o trabalho de levantamento de crenças, porque crenças são muito assim, aquelas frases que são ditas, aquelas máximas, aquelas coisas que são faladas na empresa. Uma das Provérbios, normalmente provérbios são crenças estão errôneas. lá. E, não, e, às vezes errôneas, às vezes até não. Mas É, mas elas são condensadas, né? Elas são condensadas. condensadas, porque É, o problema do provérbio é que aquela coisa ela que ela endurece, né? é, Às vezes, frase que o fundador, quando fundou há 20 anos, há 30, 50 anos, falava, aquelas crenças de, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal. Então, as crenças, propósito, crenças, os valores da sim, empresa. Valor de empresa é uma coisa tão importante, mas tão séria, que ficou banalizado que as pessoas metem aí na parede os meus valores e fica, a mas meta, não sei o gol, mas tem que não é saber se isso. ainda é, né? Não, sabe o que é valor? Valor é o que é valioso. Uhum. Valor é o que vale. Assim, é simples assim. Valor é o que vale. E você tem que construir valores, por exemplo, com a equipe inteira. Ah, mas a minha empresa tem 5.000 funcionários. Você vai construir valor com 5.000 funcionários. É A minha lógico. empresa tem 2. Você vai construir com 2. Eu já construí carta de valores com 5.000. Já construí carta de valores com 2. Claro, muda um pouco a logística de se Sim, fazer isso. É sim, só. É claro, só. claro. A logística, mas não muda os valores. Não. Os E o valores, qual. eles têm uma tradição Eles também, né? Não, e eles são uma das melhores ferramentas de gestão de pessoas. Porque você alinha valores. Você alinha valores. Por que a gente se gosta, nós dois? Porque nós temos valores parecidos. Sim, sim. Nós temos valores parecidos. Né? A gente pode nunca ter escrito eles, mas nós temos valores parecidos. Sim. Por No que nosso você inconsciente, no está subconsciente, aqui? os valores estão ali e o Eles que não estão lá. também pode ficar preservado, porque a maioria é Exatamente. parecido. Exatamente. E, por último, e não menos importante, os rituais para formar a cultura. Quais são os rituais? Qual é a ritualística que você tem na sua empresa? Você pode falar, tá bom, mas que trem é esse? O que são rituais da empresa? Te falo. Como você contrata as pessoas? Isso é um ritual. Sabe, que eu gosto de chamar de ritual de acolhimento. É o processo onde você faz toda a seleção, até a pessoa entra na sua empresa, fica um tempo na sua empresa, tal. O ritual de despedida. As pessoas que saem da sua empresa falam muito mais dela do que as pessoas que ficam. Ah, com Então, certeza. como é que você lida com isso? As reuniões que você faz. Então, eu tenho toda segunda-feira, 9 horas da manhã, uma reunião financeira. Eu tenho um ritual financeiro. Porque a ritualística, entre outras coisas, ela traz segurança. Pensa o que a gente faz com as crianças, né? Por que é tão importante ter a hora certa de acordar, a hora Claro, certa de comer? Porque rotina a rotina traz segurança. Então, traz dentro de uma. urgência, né? E ela representa a cultura da sua casa, por exemplo. Então, Sim, tem gente que almoça uma hora, tem gente que almoça outra, tem gente que só almoça, que não janta. Isso é uma cultura de se cuidar mais, de se cuidar menos, do jeito que faz. Isso é uma cultura. A empresa é igual. E eu falo para todos os empresários: a sua empresa já tem uma cultura. A questão é se é a cultura que você gostaria que ela tivesse. é, Mas e ela se já tem. sabe, né? Porque tem muito empresário que não sabe Sabe? qual é a cultura da empresa e perdeu também sobre os valores. Gu, deixa eu fazer só uma ponte, que a gente está às Claro. 20h54 e a live ela cai, né? Eles cortam.
e eu tenho uma proposta de fazer sempre uma Ah, meditaçãozinha vamos. final. Mas escute, tá tão bem, eu acho que tá tão rico esse assunto que eu vou fazer o seguinte: quem quiser a meditação, eu faço assim que acabar a live, que aí a gente finaliza com você, eu abro de novo e aí eu faço a meditação, que é uma meditação sobre as infinitas possibilidades que existem no momento atual, inclusive para as empresas, para os Ótimo. empresários, que a gente não precisa ficar tão desesperado. A gente pode ficar desesperado, mas a gente também pode encarar isso como um grande desafio de mudança e de mudança em vários níveis, tá? Então, eu vou fazer a meditação depois. Vamos lá, vamos Tá bom. aproveitar. Tem mais Vamos. 5 minutos. Você falou dos 4 pilares, terminou Pilares da cultura. por isso. Isso. E o Eu que que você vou. gostaria mais de para finalizar, para trazer mais informação? Eu vou trazer, vou só reconhecer que a Sueli entrou e me deu um oi. Ela falou, dá um oizinho lá. A Su que faz Ai, formação comigo, ela me deu um oizinho. ai, Obrigado, Su. oi também, Sueli. O- uma coisa que eu acho legal a gente falar para os empresários é o seguinte: vai passar, Isso. vai passar. Já passou tudo. Então vai passar. Sim. Então vamos ficar tranquilo. Não, peça ajuda, gente. Peça ajuda. Ache grupos para você conversar de pessoas que você confia. Uma questão de empresários é o seguinte: que a gente vira empresário, a gente começa a não conseguir mais conversar no nosso entorno, dos nossos assuntos de empresário, não no resto. Né? Então, eu estou com um problema na empresa, com quem que eu falo? Os meus amigos, a maioria deles, não são empresários. Eles não vão entender o que eu estou falando. Então, às vezes a gente chega num jantar em algum lugar e fala, puta, tô com puta de um problema da minha folha de pagamento que eu preciso pagar lá, e aquele cara não entrou. O outro é funcionário de uma empresa, o outro é funcionário público, o outro cada um entende aquilo. E a Não, gente e fica sozinho. o cara não tá afim nem de falar sobre isso também, porque ele também tá no rosto, tá do enrosco dele, né? É. E você tem que achar lugares onde você possa falar. É, Você tem eu que achei achar. muito legal quando você me convidou para trocar uma ideia com o grupo, um dos grupos seus, né, Do de conselho, é. empresários que fazem o conselho. E eu achei super legal. Primeiro, eu achei muito heterogêneo, eram bastante É. pessoas de empresas da área da saúde, de outras não, de outras de hospitais, todo mundo trocando ideia, inclusive coisas que eu mesma não sabia a respeito de determinadas situações, né? De, até jurídicas e sobre o home office e tal, e que lá, trocando ideia, todo mundo foi se instruindo, né? E tem essa Exatamente. coisa da instrução colaborativa, que eu É. acho que todos os grupos sérios, evidentemente, né? Porque a gente tem que ver o que é sério e o que não é. Todos os grupos, elas podem trazer, os grupos nos trazem visões colaborativas, sempre. É sempre São muito, maravilhosos. né? É. E eu achei É. muito legal nesse grupo que eu entrei como convidada para trocar ideia, achei isso muito interessante. Tem 1 minuto e 57, queridão. Veja o que você gostaria de finalizar. Eu vou pegar gancho no que você falou da colaboração, que isso é a tônica, né, da nova economia, de ambiente compartilhado, de ideias compartilhadas, de colaboração. E exatamente por isso que nós criamos esse bendito Conselho Mudando o Jogo, que nós estamos com um livro escrito, vai sair aí nos próximos 30, 60 dias um livro falando sobre isso, sobre a mudança na visão dos conselhos de administração a partir dessa visão colaborativa. Como é mais poderoso você poder fazer isso, você poder compartilhar e se Poder, expor, né? É essa é a palavra. poderoso, é É poderoso. poderoso e a gente sai bem. Mesmo que o assunto seja heavy metal, o trabalho colaborativo dos grupos focados e sérios fazem a gente se sentir bem. Deixa eu Te só acolhe. falar para as pessoas que logo em seguida eu vou entrar Oi, de novo Paty. e vou fazer a meditação com as infinitas possibilidades na crise para que a gente possa ter o que a gente precisa. Eu Gu, vou querido, entrar. você vai entrar? Então Vou. eu vou fazer o finalmente com você Tá na bom, próxima, tá bom. né? Eu acho que Tá, vamos seria fechar e abrir legal. de novo?
Vou fechar e abrir de novo. Eu vou encerrar Tá, aqui. Gente, voltem, viu? Não sumam.